As pessoas dizem que ela simplesmente desapareceu. Não, as pessoas não simplesmente desaparecem. Todo mundo vê alguma coisa. Às vezes algo fica preso na mente, você esquece e depois lembra, mas alguém deve tê-la visto em algum lugar. Alguém deve ter visto com quem ela estava. Alguém deve tê-la visto brincando em algum lugar. Jocelyn Smith nasceu em 23 de outubro de 2017, filha de Kelly Smith e José M.K., na África do Sul. Ela era uma menina de coração bondoso e sempre sorridente, muito amigável. A menina de 6 anos estava na primeira série da escola primária de Yasville, onde tinha muitos amigos. Jocelyn e sua família moravam em um pequeno barraco subsidiado pelo governo, localizado em Saldanha Bay, África do Sul, que fica a cerca de 56 quilômetros da cidade do Cabo. Aqui, ela morava com sua mãe, Kelly, o namorado da mãe, Shaken Apollis, ou Bota, como era comumente chamado, e seus 2 irmãos. Então, de repente, em 19 de fevereiro de 2024, a mãe de Jocelyn, Kelly, registrou o desaparecimento dela. Ela disse que sua filha estava indisposta naquela manhã, então, em vez de mandá-la para a escola, Kelly a deixou em casa com o namorado, Bota, por volta das 8 horas, enquanto ia trabalhar. Ao retornar, por volta das 17 horas, Bota e Jocelyn já não estavam lá. As autoridades iniciaram imediatamente as buscas pela menina de 6 anos. E à medida que a notícia sobre seu desaparecimento se espalhou, muitos moradores também se juntaram às buscas por ela. Rapidamente, o namorado de Kelly, Bota, foi encontrado fumando em um galpão. Foi aí que os primeiros sinais de alerta começaram a surgir para as autoridades. Porque, ao ver o namorado, a primeira coisa que Kelly perguntou a ele foi se ele tinha enchido o galão de gasolina, e não onde estava sua filha. Quando a polícia interrogou Bota, perceberam que ele escondia algo, pois ficou nervoso e começou a andar de um lado para o outro. Os detetives precisaram perguntar várias vezes a Bota, que não lembrava ao certo quem estava na casa naquele dia. Por fim, ele contou às autoridades que a menina de 6 anos tinha ido brincar com alguns amigos por volta das 2 da tarde e que ele nunca mais a viu depois disso. A partir daí, uma enorme busca de uma semana pela garotinha começou, envolvendo cães farejadores, helicópteros, barcos de resgate e voluntários indo de porta em porta. Apesar de Jocelyn não ter sido encontrada, um cão policial achou um lençol e uma fronha com manchas de sangue na casa da menina nesse período. Depois de dias sem nenhum sinal de Jocelyn, em 27 de fevereiro de 2024, a polícia teve que reduzir as buscas. Mas eles deixaram claro que não estavam desistindo. Estamos procurando desde que Jocelyn desapareceu naquela segunda-feira. Começamos as buscas na terça-feira. E desde a terça-feira até agora, até mesmo aos sábados e domingos, estamos procurando. E nós realmente esperamos encontrar nossa filha, porque esteja ela viva ou não, só queremos a Jocelyn. Para que a justiça seja feita. E se ela não estiver viva, e eu espero e rezo todos os dias para que ela esteja, mas se não estiver, a comunidade vai se unir ainda mais. E nós vamos garantir que aqueles que fizeram isso com ela recebam o que merecem. É por isso que só queremos nossa filha de volta. Mas nossas esperanças nós estamos firmemente acreditando que ela ainda está viva. Por isso não vamos parar. Nada vai nos fazer parar. Vamos ficar aqui da manhã até a noite. Vamos ficar aqui. Vamos procurar nossa filha porque não é a filha da Kelly. É nossa filha. É filha da comunidade e não vamos parar. Isso mesmo, não vamos parar de buscar. Nesse período, o namorado de Kelly, Bota, declarou publicamente sentir-se responsável pelo sumiço de Jocelyn. Ele disse que não sabia o que havia acontecido com ela. Logo, começaram a circular rumores de que Kelly havia vendido sua filha por cerca de 20 mil rands africanos ou $1.000. De acordo com o pai biológico de Jocelyn, ele acreditava que o desaparecimento de sua filha tinha algo a ver com o problema de drogas da mãe e a dívida que ela havia acumulado por causa disso. Ele acreditava que isso fez com que a mãe vendesse Jocelyn para poder pagar toda a dívida. Dias depois, em 2 de março, uma busca foi feita em um campo próximo à casa de Jocelyn. E foram encontrados itens de roupa que acreditavam pertencer à menina, manchados de sangue. No entanto, depois que os itens foram enviados para testes de DNA, foi determinado que eles não pertenciam a ela. E, mais uma vez, a polícia não tinha pistas sobre o paradeiro de Jocelyn. Ou pelo menos era o que parecia, porque poucos dias depois disso, em 5 de março, sua mãe, Kelly, que estava grávida novamente na época, seria presa.
O namorado de Kelly, Bota Apolis, também foi preso, junto com seu amigo, Stefano Van Hine, e uma mulher chamada Funza Sagaya. Todos os 4 adultos foram acusados de sequestro e tráfico de pessoas. Havia um boato de que Funza Sagaya, que por algum motivo também era chamada de Makalima, era o que se conhece na África do Sul como sangoma, ou seja, uma curandeira tradicional. Ela havia sido presa porque tanto Bota quanto Stefano alegaram que a mãe de Jocelyn, Kelly, havia instruído eles a deixar a garotinha com Funza naquele dia. No entanto, essas acusações contra a suposta sangoma seriam posteriormente retiradas, pois não havia provas suficientes para comprovar isso. Funza morava logo ali na mesma rua que Jocelyn e sua família, mas ela negou ser uma sangoma ou conhecer pessoalmente a garotinha ou sua família. Ela admitiu ter visto Jocelyn, Kelly e um dos irmãos de Jocelyn no dia do desaparecimento da menina de 6 anos. Funza relatou que estava em casa quando o trio passou por volta das 16 horas carregando um botijão de gás. Elas acenaram educadamente, mas depois disso ela nunca mais as viu. Funza mais tarde afirmaria que, enquanto estava sob custódia da polícia, foi torturada até admitir que Jocelyn estava sob seus cuidados. Algo que tanto Bota quanto Stefano também disseram ter acontecido com eles enquanto estavam sob custódia policial, e foi por isso que fizeram as falsas acusações contra Funza desde o início. Agora, quando a mãe de Jocelyn, Kelly, foi inicialmente levada para interrogatório, a polícia descobriu que ela só os avisou mais de 6 horas depois que sua filha havia desaparecido. Como mencionei antes, as autoridades notaram que Kelly estava calma durante a busca por Jocelyn. E ela estava mais preocupada com o paradeiro do namorado do que com o da filha. Em 13 de março de 2024, menos de uma semana após terem sido presos, Kelly, Bota e Stefano desistiram de tentar ser libertados sob fiança. Acreditava-se que isso se devia ao fato de que a comunidade vinha ameaçando os 3 sobre o que aconteceria com eles caso fossem soltos. As pessoas estavam furiosas com o desaparecimento de Jocelyn e ninguém falava nada. Nós só queremos que o lado materno da Kelly desperte. Precisamos que o lado materno da Kelly desperte. O filho dela está procurando por ela. O filho dela está chamando por ela. O filho dela está desaparecido. Por favor, essa criança não está procurando por ninguém. Não está procurando por nenhum de nós que está apoiando esse caso. Essa criança está procurando por aquela mulher chamada Kelly. Então, um pastor local conversou com as autoridades e disse a eles que, em agosto de 2023, ele ouviu a mãe da menina, Kelly, dizendo que iria vender seus filhos por cerca de 20 mil rands. Ela disse que aguardava algumas pessoas que deveriam ter chegado antes, mas a decepcionaram. A mãe disse que também estava disposta a aceitar um valor muito menor pelos filhos, cerca de apenas $275 americanos. Kelly então disse de forma bastante sombria a esse pastor que ele veria com seus próprios olhos o que aconteceria por volta de janeiro ou fevereiro. Durante a busca pela filha, Kelly falou com uma professora de Jocelyn, que também ajudava nas buscas. E Kelly disse a ela que havia recebido uma ligação de um homem nigeriano, que lhe disse que ela precisava pagar rapidamente. Kelly então disse à professora que sua filha já estava em um navio, dentro de um container, a caminho da África Ocidental. Quando a professora perguntou a Kelly se ela havia chamado a polícia com essa informação, ela informou que não, porque a comunidade havia se tornado tão hostil com ela. A professora afirmou que Kelly então olhou para ela e disse: "Lembre-se, Bota não é culpada." Uma empregadora de Kelly também falou com a polícia e disse que Kelly de vez em quando limpava sua casa. Uma vez, Kelly lhe contou que havia sido abordada por uma sangoma que queria comprar sua filha. Esse homem afirmou que acreditava que Jocelyn havia sido confundida com uma albina por causa de sua pele clara e olhos claros, e que a sangoma a queria para feitiçaria. Pouco tempo depois que Kelly, Bota e Stefano foram presos, uma mulher chamada Laurentia Lombard também foi presa, e acreditava-se que ela era mais uma pessoa responsável pelo desaparecimento de Jocelyn. Laurentia era amiga e vizinha de Kelly, e acreditava-se que ela tinha sido uma das últimas pessoas a ver a garotinha. Um dos outros réus, Stefano, afirmou que viu Laurentia sair de casa com Jocelyn, e depois ela nunca mais voltou. Ele achava que o namorado de Laurentia entregou a menina a um curandeiro tradicional.
Mas então, as acusações contra Laurentia foram retiradas, e ela recebeu imunidade para testemunhar contra os outros no tribunal. O julgamento da mãe de Jocelyn, Kelly, e dos outros 2 réus começaria em março de 2025. Até esse momento, Jocelyn ainda não havia sido encontrada, e a polícia parecia ter muito poucas pistas para seguir. Durante o julgamento, realizado em um centro comunitário para maior participação, foi revelado que o Departamento de Desenvolvimento Social, equivalente aos serviços sociais locais, acompanhava a família de Jocelyn desde 2016. Desde então, houve relatos afirmando que Kelly era usuária frequente de drogas, era abusiva com a família e não tinha emprego. O departamento havia sido notificado em fevereiro de 2016 de que Kelly fazia uso de drogas e negligenciando seu filho, que na época já tinha 11 anos. A mãe supostamente gritou com o menino, xingou e ameaçou esfaqueá-lo. Kelly também havia ameaçado sua avó, a mesma avó que as autoridades descobririam que havia acolhido o filho de Kelly. E desde então, a mãe raramente teve contato com ele, o que parece ser algo bom. Nesse mesmo ano, eles também descobriram que Kelly continuou usando drogas durante toda a gravidez de Jocelyn. Agora, a mãe havia procurado ajuda para seu vício em drogas várias vezes. Uma vez em maio de 2018, outra em agosto de 2018 e depois novamente em março de 2020. Enquanto Kelly morava com o pai biológico de Jocelyn, José, diziam que o relacionamento deles era muito tóxico e frequentemente se tornava violento. Então, a mãe, que sabia que nesses períodos a casa não era segura para sua filha, frequentemente deixava Jocelyn com os parentes deles, Natasha e Lionel Andrews. Agora, Natasha e o marido dela amavam Jocelyn como se fosse filha deles. O casal também tinha seus próprios filhos, então a menininha passava muito tempo brincando com eles. Na casa dos Andrews, Jocelyn tinha sua própria cama e a família até a levava em viagens, além de comprar roupas novas e brinquedos novos para ela. Natasha cuidou de Jocelyn por mais tempo em maio de 2018, quando sua mãe Kelly entrou em um programa de reabilitação para dependentes químicos. Natasha e o marido dela, Lionel, tentaram adotar a menina nessa época. No entanto, isso não deu certo depois que a mãe e o pai biológicos de Jocelyn rejeitaram completamente a ideia. Agora, falando da mãe de Jocelyn, Kelly, ela admitiu que tinha fumado a droga chamada Chick, que é parecida com o cristal, na manhã em que sua filha desapareceu. Kelly continuou explicando que na manhã de 19 de fevereiro, seus filhos não tinham roupas limpas, por isso ela os manteve em casa e não os mandou para a escola naquele dia. Quando ela foi trabalhar mais tarde, depois de deixar Jocelyn e seu irmão com Bota, ela pegou o dinheiro emprestado com seu empregador para poder comprar drogas. Drogas que ela fumaria durante o intervalo do almoço mais tarde naquele dia com Bota. Quando Kelly voltou para casa por volta das 16 horas, sem ver Jocelyn, ela perguntou ao namorado onde a menina estava. Bota disse a ela que Jocelyn estava por aí e Kelly acreditou nele. O casal, junto com Stefano, então saiu de casa para comprar mais drogas e um pouco de gasolina. Quando eles voltaram cerca de 1 hora depois, Kelly chamou pela filha, mas não obteve resposta. Nesse momento, ela enfim se preocupou e começou a procurar Jocelyn. Mas, de acordo com o advogado de Bota, depois que Kelly voltou para casa, a vizinha Laurentia e o amigo Stefano foram até lá para fumar as drogas. Enquanto faziam isso, Jocelyn fugiu com uma amiga e não foi mais vista por eles. Enquanto Bota estava sendo interrogado no tribunal, ele também disse que depois que Jocelyn desapareceu, foi abordado por um policial, que o instruiu a dizer que Kelly e Stefano tinham levado Jocelyn a um sangoma local e a vendido por 20.000 rands. O policial avisou que alguém viria colher seu depoimento e recomendou manter a mesma versão dos fatos. Então Bota testemunhou que, enquanto conversava com esse policial mais tarde, ele inventou outras partes da história para torná-la mais convincente, incluindo uma suposta conversa que teve com Kelly na noite de domingo antes do desaparecimento de Jocelyn. O tribunal soube que quando Jocelyn sumiu, sua mãe Kelly não tinha fotos dela para dar às autoridades. Ela teve que conseguir fotos com a tia da menina. Além disso, a mãe afirmou durante uma entrevista anterior à polícia que sua filha desaparecida a tinha deixado famosa. De qualquer forma, a ex-empregadora de Kelly, Carlene Zegers, testemunhou que, apesar das dificuldades de Kelly, ela ainda era uma boa mãe que criou bem seus filhos, o que eu acho difícil de acreditar. Então chegou a vez da principal testemunha do estado, Laurentia Lombard.
amiga e vizinha da família, que também já havia sido presa anteriormente, mas agora estava testemunhando. Ela relatou ao tribunal o temperamento difícil e comportamento violento de Kelly, dizendo que ela já quebrou uma janela e se feriu ao fazer isso. Além disso, ela afirmou que Kelly uma vez ameaçou seu namorado Bota, dizendo a ele que iria esfaqueá-lo até a morte. Laurentia afirmou que tinha ido à casa de Kelly na manhã de 18 de fevereiro de 2024 e naquele momento seus filhos estavam com ela. No entanto, isso foi algo que ela não mencionou em sua entrevista com a polícia, uma das muitas coisas que acabariam fazendo as pessoas questionarem seu depoimento. Laurentia continuou dizendo que na manhã de 18 de fevereiro ela estava a caminho da casa de Kelly para fumar droga com eles e Stefano. Assim que chegou, ela presenciou uma discussão acalorada entre Kelly e Bota, durante a qual Kelly perdeu a paciência e ameaçou seu namorado Bota com uma faca. Depois disso, Kelly recebeu uma ligação e Laurentia ouviu ela dizendo que estava indo agora. Então, Kelly e Jocelyn saíram de casa e caminharam em direção a um carro branco que parecia estar esperando por elas. Lá, Laurentia afirmou ter visto uma mulher vestida como uma sangoma conversando com a mãe e a filha. Ela então viu a sangoma entregar algo para Kelly, e a mãe enfiou isso na frente da calça. Quando Kelly e Jocelyn voltaram para casa, Kelly disse para Bota que tinha recebido o dinheiro pela filha dela. Nesse momento, Laurentia confrontou Kelly e perguntou o que ocorria. A mãe disse para ela que tinha vendido a filha para uma curandeira porque estava desesperada por dinheiro e passando por muitas dificuldades. Ela tinha recebido cerca de 20 mil rands pela menina, ou como eu disse, perto de $1.000 americanos. Quando Laurentia perguntou para Kelly o que ela ia fazer com esse dinheiro, ela recebeu uma oferta de 1.000 rands sul-africanos, ou cerca de $54 americanos, em troca do seu silêncio. Stefano, que também estava lá, tinha recebido uma oferta de cerca de 1.200 rands, ou cerca de $65 americanos. Ela tinha aceitado a oferta, mas afirmou que nunca viu o dinheiro. Laurentia então testemunhou Kelly preparando uma bolsa para Jocelyn, que incluía calças, um suéter e roupas íntimas. A sangoma deveria buscá-la no dia seguinte às 14 horas. E, de acordo com Laurentia, foi exatamente isso que ela viu acontecer na tarde de 19 de fevereiro. Ela estava na casa naquele dia quando viu Kelly e Jocelyn indo para um carro branco. As duas entraram no carro e ele foi embora. Laurentia então disse aos policiais que a pessoa que levou Jocelyn a levou por causa dos olhos e da pele dela. E, de acordo com ela, tentou sem sucesso impedir Kelly de vender sua filha. Só que, segundo o irmão de Jocelyn, Laurentia nem estava em casa na manhã do dia 19 de fevereiro. O irmão disse que, na verdade, ele esteve lá para o almoço por volta das 14 horas naquele dia, e naquela hora, Jocelyn também ainda estava lá. Ele saiu de casa e, ao voltar por volta das 18h, a irmã já não estava lá. Outra criança, uma amiga de Jocelyn, contou à polícia que, quando voltou da escola em 19 de fevereiro, viu Jocelyn brincando, o que teria sido horas depois de Laurentia ter dito que o curandeiro a levou. Quando foi repreendida pelo juiz por cometer erros pelo menos 4 vezes durante seu depoimento, ela começou a tremer e chorar. Laurentia tentou dizer que as discrepâncias em seu depoimento eram porque ela estava apavorada, confusa e tinha usado drogas por cerca de 1 semana antes de ser levada para o interrogatório policial. Então, ela não estava sóbria. Ela pediu desculpas e disse que tinha cometido um erro. O sofrimento emocional de Laurentia levou o tribunal a suspender a sessão, retomando os procedimentos no dia seguinte. Lombard disse ao tribunal que quando chegou à casa de Smith no dia 18, ela estava agitada e hostil com seu namorado Apollis. Jocelyn foi dada como desaparecida pela mãe no dia seguinte. Kelly saiu com uma faca e disse, foi até puta. E ela disse, puta, diz Diggles on my no. Vri. Então ela disse, eu vou te esfaquear até a morte. Minhas instruções sobre o que estou dizendo para você. Meu cliente, o policial, ele nega que Kelly... Como já disse, ele quebrou uma janela lá e ele nega que Kelly veio e ameaçou te esfaquear. Qual é o seu comentário? Você tem algum comentário sobre isso? Eu tive interesse. Eu vi isso. Meritíssimo. Eu vi isso. Meritíssimo. Durante a continuação do contra-interrogatório, Lombard se emocionou e foi escoltada para fora por um tempo. Quando voltou, foi confrontada com inconsistências em seu depoimento. A que parecia tê-la afetado mais foi se ela havia levado seus filhos com ela para a casa de Smith na manhã do dia 18 de fevereiro
No início, ela disse que sim e depois confirmou que não. Passamos quase os últimos 45 minutos no mesmo ponto e agora, de repente, você me diz que cometeu um erro. Mas você cometeu o erro pelo menos 4 vezes. Não. Eu não cometi. Levou quase 45, foram 44 minutos. Não. Estou faltando para conseguir a concessão. Você tem alguma explicação para isso? Meritíssimo. Eu não sei como explicar isso, mas eu sinto muito, Meritíssimo. E por isso, Meritíssimo, vejo que a testemunha está tremendo e ela está emocionada, Meritíssimo. Precisa de um momento, senhorita Lombard? Quando o tribunal reabriu no dia seguinte, a irmã de Kelly, Micaela Daniels, foi depor. Ela também era policial e testemunhou que Kelly lhe disse que Jocelyn estava desaparecida, mas que sabia que ela seria encontrada. Kelly disse para ela: "Minha filha está aqui no assentamento informal e alguém quer vender minha filha, mas Saldana está atualmente sendo muito vigiada." Quando Micaela começou a fazer mais perguntas para sua irmã, Kelly não respondeu e disse que já tinha respondido essas perguntas para a polícia, então não responderia para ela também. Enquanto isso, Micaela afirmou que Kelly a procurou no dia do desaparecimento de Jocelyn e, a princípio, parecia muito preocupada. Depois, Kelly parecia até feliz com o desaparecimento de Jocelyn e contou para Micaela que Gate Gaetan Mackenzie, o ministro dos Esportes, Artes e Cultura, agora estava ajudando ela financeiramente. Então, o caso judicial, que já está acontecendo há 8 semanas, ainda está em andamento e Jocelyn ainda não foi encontrada. Um investigador responsável pelo caso disse que a busca extensa e internacional pela menina incluiu assistência por satélite, ajuda da Interpol e muitos pesquisadores online. A equipe de investigação já tentou usar imagens de câmeras de segurança de Diasville e da região mais ampla da Baía de Saldanha para tentar localizar Jocelyn. No entanto, eles descobriram que não havia câmeras municipais na rua onde Kelly e sua filha moravam. As autoridades já tinham informações de que a Interpol suspeitava que Jocelyn poderia ter sido levada em um navio. Mas depois que esse navio atracou no país de Gales e foi revistado, não havia sinal dela, e a busca por ela continua. Bem, obrigada por ouvir a história da Jocelyn hoje. Acho que está claro que sua mãe, Kelly, a vendeu para alguém, o que é de partir o coração. Como uma mãe pode fazer isso com a própria filha, sem saber que tipo de coisas horríveis podem acontecer com ela por causa disso? Espero que ela seja punida como merece, e talvez um dia a pequena Jocelyn seja encontrada viva e salva do destino terrível para o qual sua mãe a vendeu. O que você acha que aconteceu com a Jocelyn? A mãe dela, Kelly, é a culpada? Isso talvez seja uma das coisas mais difíceis que qualquer pessoa poderia ter que passar. Mas me julgando todos os dias. Shania Nicole Davis nasceu em 14 de junho de 2004, filha de sua mãe, Antoinette Davis, e de seu pai, Bradley Lockhart. Ela era uma menina feliz, carinhosa e amigável, que gostava de se fantasiar, arrumar o cabelo e brincar com bonecas Barbie. Shania gostava de jogar basquete com os irmãos e andar de patinete lá fora. Rosa e amarelo eram suas cores favoritas. Ela adorava cantar e se preparava para o teste do coral infantil da igreja. Shania, de 5 anos, morava em Fayetteville, Carolina do Norte, e estudava no jardim de infância da escola primária Morgantown Road. Os pais da menina se conheceram numa festa e tiveram um breve relacionamento. Bradley só soube que Antoinette estava grávida pouco antes de ela ter Shania. Por quase 2 anos após o nascimento de Shania, ela viveu com Antoinette e sua família. Durante esse tempo, Bradley ainda via sua filha e a buscava todo fim de semana para visitas. Então, no final de 2006 ou início de 2007, Bradley comprou uma casa grande em Fayetteville e Shania foi morar com ele e seus outros 4 filhos. Ao mesmo tempo, a garotinha ainda tinha contato frequente com sua mãe. Bradley afirmou que ele e Antoinette não tinham acordo formal de custódia e que ela sempre foi uma mãe amorosa e cuidadosa. Bradley agora era empreiteiro e viajava com frequência a trabalho para outras cidades e estados. Quando isso acontecia, Shania ficava com a irmã dele ou com a tia dela, Carrie.
Carrie não era exatamente a maior fã de Antoinette, mas ela sabia que sua sobrinha adorava a mãe. A única coisa que deixou a tia um pouco preocupada foi uma vez em que Shania chegou à casa dela com o que parecia ser uma queimadura de cigarro. Antoinette contou que sua filha esbarrou sem querer em um cigarro. Quando Carrie perguntou à sobrinha sobre o machucado, ela não soube explicar direito a origem. Em outubro de 2009, Shania voltou a morar com a mãe. Antoinette disse a Bradley que estava melhorando. Ela estava trabalhando em uma casa de repouso nos últimos 6 meses e agora tinha seu próprio apartamento. Ao mesmo tempo, a garotinha ainda mantinha contato com o pai, Bradley, e falava com ele ao telefone de 4 a 5 vezes por semana, mesmo quando ele estava fora da cidade a trabalho. Cerca de um mês depois, na manhã de 10 de novembro por volta das 7h, Antoinette chamou os serviços de emergência para relatar o desaparecimento de Shania em sua casa no parque de trailers Sleepy Hollow. No entanto, esse não era o lugar onde Bradley pensava que Antoinette e sua filha estavam morando. Ele achava que Antoinette tinha seu próprio apartamento, mas na verdade ela estava morando em um trailer com sua irmã, Brenda, o namorado de Brenda e os filhos deles. Naquela manhã, por volta de 5h30, Brenda acordou ao ouvir o que parecia ser a porta do quarto se abrindo. Ela acordou o namorado, mas decidiram que não era nada e voltaram a dormir. Pouco depois, por volta das 6h da manhã, Antoinette acordou o casal novamente, dizendo que não sabia onde Shania estava. Antoinette então disse que ia sair para procurar a menina, mas voltou um pouco depois. Ela ainda não tinha encontrado Shania. Brenda sugeriu chamar as autoridades, mas Antoinette parecia bem hesitante. 911, qual a emergência? Sim, senhora. Meu nome é Antoinette Davis. É na corrente alternada Hollow. Senhora. Meu nome é Antoinette Davis, C116, corrente alternada Hollow. Ok, não estou entendendo seu endereço claramente. Por favor, fale um pouco mais devagar e me diga novamente. C116, corrente alternada Hollow. 1115 a... 16. Sim. Tudo bem, senhora. Como posso ajudar? Acordei hoje e minha filha não estava em casa. Não sei se ela saiu andando. Não sei o que está acontecendo, mas ela não está aqui. Quantos anos tem sua filha? Ela tem 5 anos. 5? Sim. Ok, que horas acordou? Quando viu ela pela última vez? Eu a vi ontem à noite às 5h30. Ontem à noite, às 5h30? Você a colocou para dormir nesse horário? Sim, senhora. Não, quando ela voltou para a cama. Tudo bem. Isso foi às 5 da manhã. É isso que você está me dizendo? Sim, senhora. Tudo bem. Havia alguma porta aberta ou algo assim? Ela sabe como destrancar a porta da frente. Tudo bem. Qual é o nome dela? Shania Davis. Soletra esse nome para mim. E ela é branca, negra ou hispânica? Ela é mestiça. Ok. Ela tem 1,73 m. O que ela estava vestindo? Ela usa apenas uma camisa azul grande com desenhos na frente e o cabelo está solto. Ok. Ela estava usando alguma calça? Ela não levou sapatos, nem calça, nem nada. Ela estava de roupa íntima? Sim, senhora. Ok. Você sabe que cor era? Elas são brancas e têm rosa. Acho que eu não consigo. Eu realmente não consigo lembrar. Elas são brancas com desenhos rosas. Você disse que nenhuma porta estava aberta. Não, senhora. Estavam trancadas, mas ela sabe destrancar a porta da frente. Ela estava fechada? Esta manhã. E você disse que foi por volta das 5h30. Sim, senhora. Você já verificou a vizinhança? Eu verifiquei. Em todo lugar. Ainda não olhei a parte de trás da vizinhança, mas já olhei a frente. Eu não sei mais o que fazer. Eu estou tão... Eu não sei mais o que fazer. Tem mais algum menor dentro da casa? É o meu filho, mas ele está aqui. Tudo bem. Então sua porta não estava destrancada, é isso? Não, não estava destrancada. Mas ela sabe destrancar. Espero que não tenha feito isso e saído. De que número a senhora está me ligando? Já recebemos sua ligação e vamos enviar alguém. Você mencionou que o cabelo dela estava solto. Sim, é tipo um afro bem volumoso. Você sabe quanto ela pesa? Não sei, senhora. Não lembro. Tudo bem. Tudo bem, senhora. Verifique sua casa e olhe pela vizinhança. Se algo mudar, nos avise. Já registramos a ocorrência e enviaremos alguém assim que possível. Tudo bem, mãe. Tudo bem, senhora. Obrigada. Assim que ligaram para o 911, a polícia chegou ao local em 10 minutos e rapidamente começou a procurar a pequena Shania. Pouco tempo depois, o pai da menina e a tia Carrie fizeram um apelo emocionante para que ela voltasse.
Eu só quero que você a traga de volta. Ela é uma pessoa incrível, de tirar o fôlego. Ela tem um calendário na escola. E quando você se comporta bem, no seu calendário diário, você ganha uma marquinha azul nele. E todo dia ela chegava em casa com uma marquinha azul e ela entrava pela porta e dizia: "Ei, Carrie, eu ganhei outra marquinha azul, eu ganhei outra marquinha azul." E aí ela ganhava a recompensa dela e a gente ia lá fora brincar. E ela era inteligente e simplesmente tão feliz e cheia de alegria. E eu só pedi que nesse momento, por favor, apenas a soltassem. Ela não merece isso. Tenha um coração bondoso. Ao ser entrevistada, Antoinette, mãe de Shania, disse não saber o que aconteceu com a filha. Ela disse que a garotinha tinha acordado naquela manhã por volta das 5 da manhã e que ela a colocou de volta na cama. Foi cerca de 1 hora depois, por volta das 6, que seu filho entrou no quarto e disse que não sabia onde a irmã estava. Quando a polícia foi à casa móvel, encontrou uma substância no corrimão da frente, depois identificada como fezes. De acordo com a irmã de Antoinette, Brenda, isso não estava lá na noite anterior. Logo depois que os policiais chegaram ao local, eles viram Antoinette tentando jogar água quente no corrimão para remover as fezes e tiveram que pedir para ela parar. Numa lixeira do outro lado da rua do trailer de Brenda, os detetives acharam um edredom infantil também com fezes. O namorado de Brenda confirmou que estava na sala de estar na noite anterior. 2 dias após o sumiço de Shania, em 12 de novembro, houve uma prisão. Clarence Cole, de 30 anos, foi detido e acusado de sequestro em 1º grau da garotinha. Isso aconteceu depois que a namorada de Clarence, Antoinette, disse que teve uma briga com ele na manhã de 10 de novembro e que ele bateu 2 vezes no rosto de sua filha, Shania. Depois, ele colocou a menina no carro e saiu com ela. Mas, de acordo com Clarence, ele não esteve no trailer naquela manhã nem na noite anterior. No dia seguinte, 13 de novembro, a polícia recebeu uma nova pista e as acusações contra Clarence foram retiradas. Uma funcionária do Comfort Inn and Suites Hotel em Sanford, a cerca de 65 quilômetros de Fayetteville, chamou as autoridades. Ela disse que um homem fez check-in no dia 10 de novembro e contou a uma funcionária que sua filha estava com ele. Esse homem apareceu na câmera de vigilância do hotel às 6h11 da manhã, carregando uma criança enrolada em um cobertor azul até o elevador. A criança se parecia muito com Shania. A polícia então foi até o hotel para investigar mais a fundo e confirmou que a garotinha do vídeo era realmente Shania Davis. O homem com quem ela estava foi identificado como Mario McNeil, de 29 anos. Mario tinha um histórico criminal extenso que remontava a 2001, incluía venda de drogas ilegais, agressão e disparos contra uma casa ocupada. Apenas 3 semanas antes, Mario havia sido liberado antecipadamente de sua liberdade condicional supervisionada. Felizmente, ele se entregou no mesmo dia e foi então acusado de sequestro em 1º grau, sendo mantido sob fiança de $100 mil. No início, Mario tentou negar que era o homem que aparecia no vídeo de vigilância. Mas, cerca de 45 minutos após o início do interrogatório, ele começou a dizer que recebeu uma mensagem de texto de um número que ele acreditava ser o da Brenda, dizendo para ele ir até Sleepy Hollow e pegar Shania na varanda da frente. Ele então a levou para o hotel, onde usou um pouco de cocaína. Enquanto estava lá, Mario afirmou que recebeu uma ligação de algumas pessoas desconhecidas, que disseram que ele precisava levar Shania até uma lavanderia local. Ele então a levou até essas pessoas, mas não conseguiu dar mais informações às autoridades, além do fato de que eles estavam dirigindo um Nissan Maxima cinza. Então, de repente, Mario disse que estava esperando receber uma ligação para, abre aspas, vir matá-la. Quando o policial que o entrevistava tentou fazer com que ele explicasse melhor essa declaração, ele se recusou. A polícia obviamente não acreditou nessa história e pressionou ainda mais Mario. Mas mesmo assim, ele não cedia. Durante uma pausa, eles o deixaram sozinho na sala de interrogatório e testemunharam algo bastante estranho.
Mário fez o sinal da cruz, tirou uma chave do bolso, ajoelhou-se no chão e enfiou a chave em uma tomada elétrica. Ele pareceu levar um choque. Em seguida, ele fez isso uma segunda vez. Os detetives também encontraram fotos explícitas de crianças com menos de 10 anos no celular de Mário, embora não tenha sido informado se alguma dessas fotos era de Shania ou não. Pouco depois de sua prisão, Mário acabou contando aos seus advogados onde eles poderiam encontrar o corpo de Shania, e eles, por sua vez, repassaram essa informação à polícia. A cerca de 11 quilômetros do Comfort Inn, em área arborizada e sob um tronco grande, detetives acharam o corpo da menina de 5 anos. Ela foi encontrada logo ao lado da rodovia interestadual 87, em uma área onde caçadores costumavam levar cervos depois de abatê-los. Encontraram ela? Bem ali, certo? Vou ligar pra eles e chegar mais perto. Desliga, cara. Venha, bem-vindo, voltamos já. Recebemos uma dica. Alguém no estacionamento disse ter ouvido no noticiário que o cara admitiu matar a criança e jogá-la onde havia carcaças de cervos e lixo. Lembramos de ter passado aqui antes e sentido um cheiro ruim. Voltamos para conferir e realmente havia carcaças de cervos e lixo. Alguns policiais das Ilhas Virgens passaram e a viram lá dentro, com os cães mostrando muito interesse. Verificamos e confirmamos. É uma notícia terrível, nada boa. Eu nem sei, estou um pouco sobrecarregado agora, então é muita coisa. Eu só, estou feliz que conseguimos ajudar. Uma autópsia no corpo de Shania determinou que ela foi sufocada e também sofreu ferimentos compatíveis com um abuso sexual pouco antes de morrer. No dia 19 de novembro, Mário também foi acusado de homicídio em 1º grau e estupro em 1º grau. Quando as autoridades revistaram o Mitsubishi Galant dele, levaram 11 sacolas de evidências. Isso incluía roupas infantis e cobertores. Então, no dia seguinte à prisão de Mário, a polícia fez outra revelação chocante no caso. Eles descobriram que a mãe de Shania, Antoinette, havia vendido a filha para Mário. Antoinette, que na época estava grávida de outro filho, foi então presa. Ela foi acusada de tráfico de pessoas, fazer um boletim de ocorrência falso e crime grave relacionado à prostituição. Assim que o vídeo do hotel veio à tona, a irmã de Antoinette, Brenda, contou à polícia que o irmão mais velho de Shania havia informado a ela que tinha visto Mário no trailer na noite em que a menina desapareceu. Brenda também testemunhou Mário tentando falar com Antoinette enquanto estavam na casa da tia delas, ao que Antoinette respondeu: "Não tenho nada para te dizer. Eu só quero saber onde está a minha filha, porra." Depois disso, Mário entrou no carro e saiu em alta velocidade. Depois, Brenda e Antoinette discutiram e não se falaram mais desde então. No começo da noite de 9 de novembro, Mário estava em casa com sua namorada e sua filha de 18 meses. Ele usou um pouco de cocaína, bebeu a noite toda e começou a mandar mensagens para várias mulheres procurando uma transa. Isso incluía sua ex-namorada, a irmã de Antoinette, Brenda Davis. Enquanto ela não respondeu às mensagens porque seu celular estava desligado, outra mulher que morava no mesmo parque de trailers acabou respondendo ao Mário. Então ele foi até Sleepy Hollow, mas quando chegou lá, a mulher que havia respondido já tinha adormecido. Então, mais uma vez, ele mandou mensagem para a Brenda, mas de novo ela não respondeu. Então ele decidiu ir até o trailer da Brenda mesmo assim, mas quando chegou lá, ele não sequestrou a Shania. A mãe dela, Antonieta, a entregou para ele. Durante um quarto interrogatório com os detetives, a mãe da Shania acabou admitindo que entregou a filha para Mário para quitar uma dívida. Ela disse: "Eu a entreguei para ele para pagar os $200. Ele só deveria ter relações sexuais com ela." Nojento, por apenas $200. $100. Enquanto inicialmente circularam relatos de que Antoinette devia esse dinheiro ao Mário por drogas, isso não era verdade. Na verdade, ele havia emprestado os $200 para ela comprar comida e pagar um quarto de hotel, quando ela e seus filhos ficaram sem casa. Na noite de 9 de novembro, quando Mário entrou bêbado na casa procurando por Brenda, Antoinette disse a ele que ela estava na cama com o namorado. Então ele perguntou para Antoinette se poderia fazer sexo com ela, mas ela recusou. Então Mário decidiu que ou queria seu dinheiro de volta ali mesmo, ou queria sexo. Então Antoinette ofereceu a filha dela para ele.
Além disso, os investigadores acreditavam que Shania havia sido agredida dentro do trailer antes de ser levada. Isso se devia às fezes que eles encontraram no edredom e no corrimão da casa. Mais tarde, descobriu-se que, meses antes da morte de Shania, as autoridades haviam realizado uma operação antidrogas na casa da família. E mesmo que os policiais tenham mencionado em seu relatório que havia crianças, os serviços de proteção à criança nunca foi contatado. Em outubro de 2013, Antonietta Davis foi autorizada a aceitar uma declaração do tipo Alford pela acusação de homicídio em segundo grau, em vez da acusação original de homicídio em primeiro grau. Ou seja, ela não admitiu sua culpa, mas reconheceu que os promotores provavelmente tinham provas suficientes para conseguir uma condenação. Ela foi condenada a cumprir entre 17 anos e meio e 21 anos de prisão. Ela precisará se registrar como condenada por crime sexual por no mínimo 30 anos. Durante a audiência de sentença, Antoinette fez um pedido de desculpas chorando e declarou: "Nunca disse que era uma mãe perfeita, mas era uma boa mãe. Eu fiz o que precisava fazer para sustentar. Eu fiz o que precisava fazer para garantir que eles estivessem bem. Eu não tive a ajuda de ninguém." Ao que a juíza disse: "Você teve a oportunidade, os meios de salvar a vida da Shania, mas não salvou. Você não é uma boa mãe." Alguns meses antes de Antoinette aceitar o acordo judicial, Mário foi considerado culpado pelas acusações e foi condenado à morte. Depois ele recorreu da sentença, mas o pedido foi negado. A tia de Shania, Carrie Lockhart Davis, que era como uma segunda mãe para a menina, disse: "Estou enojada, mas ao mesmo tempo sinto muita dor neste momento. Ela era uma criança tão cheia de vida e uma parte tão importante da minha vida. E neste momento é difícil para mim entender por que alguém tiraria essa doce bênção de mim." O funeral de Shania foi realizado em 21 de novembro de 2009 na Igreja Mona, em Fayetteville. Mais de 2.000 pessoas estiveram presentes e o pai dela, Bradley, disse que queria que fosse uma celebração de despedida para sua filha. Shania foi então sepultada no cemitério memorial de Fayetteville. Obrigada por ouvir a história da Shania. Eu não entendo como Antoinette pode passar de uma mãe amorosa e cuidadosa para uma mãe que está disposta a vender sua filha de 5 anos para quitar uma pequena dívida. Isso não faz sentido, especialmente porque Antoinette tinha um emprego. E se ela realmente quisesse quitar a dívida, ela mesma deveria ter dormido com ele, não ter entregado sua filhinha. Por que deixar Mário fazer o que quisesse com Shania seria, em algum momento, uma opção na cabeça dela? O que acha dessa situação? De acordo com os registros do Departamento de Correções, ele foi liberado no final de março após cumprir uma sentença de 10 anos por sequestro no condado de Oklahoma. Kalia Jolene Guyton nasceu em 9 de julho de 2019, filha de sua mãe, Chelsea Guyton, e de seu pai, Cody Buckingham. Kalia tinha uma personalidade forte e marcante, olhos que iluminavam ambientes e um sorriso que alegrava todos ao redor. Kalia trouxe muita alegria, felicidade e uma sensação de aconchego para todos que a conheciam. Kalia amava a Minnie Mouse, o Baby Shark, os animais e adorava explorar e aprender coisas novas. Kalia morava em Grand Prairie, Texas, e disseram que os avós tinham sua guarda. No entanto, sua mãe, Chelsea, e seu pai, Cody, estavam levando Kalia para Oklahoma em abril de 2022 para visitar seus outros avós. Então, os avós de Kalia moravam em Enid, Oklahoma, e seus nomes eram Janine Spankey e Charlie Brown. Eles estavam morando atualmente no Grand Prairie Motel. Quando Kalia e seus pais chegaram para a visita em abril de 2022, eles iam ficar no mesmo quarto de hotel que Janine e Charlie, junto com 2 cachorros da família. Agora, esse motel é conhecido pelos moradores locais como um ponto de encontro popular para usuários de drogas e também para prostitutas. Então, no dia 27 de abril de 2022, Kalia e sua avó, Janine, saíram para um café da manhã tardio. Ao voltarem para o quarto do motel depois do café, todos os outros já estariam acordados. Agora, Janine precisava ir trabalhar às 2h30, então ela começou a se arrumar. Pouco tempo depois, Kalia foi com seu avô, Charlie, até a máquina de gelo do motel. Enquanto pegavam gelo, Kalia e seu avô encontraram um homem chamado Michael Geiger.
Michael estava trabalhando para o hotel como encanador e, em troca, eles lhe forneceram 2 quartos de hotel conjugados. Michael sorriu para Kalia, de 2 anos, ofereceu doces e elogiou sua beleza. Kalia, sem saber se podia aceitar doces de um estranho, olhou para o avô, que disse que estava tudo bem. Um pouco mais tarde naquele dia, os pais de Kalia, Chelsea e Cody encontrariam o mesmo hóspede do hotel, Michael Geiger. Quando isso aconteceu, Michael os convidou para voltar ao seu quarto mais tarde naquela noite para que pudessem beber e também usar drogas, especificamente metanfetamina. Então, um pouco mais tarde naquela noite, Chelsea, Cody, Charlie e Kalia foram nadar na piscina coberta do motel. Ao voltar para o quarto, Charlie disse que adormeceu entre 8h30 e 9 da noite. E quando isso aconteceu, Chelsea, Cody e Kalia estavam na outra cama do quarto do motel, ainda acordados. Chelsea e Cody, no entanto, estavam planejando ir para o quarto de Michael depois que Kalia adormecesse. Então, elas esperaram a garotinha dormir e saíram discretamente do quarto para passar um tempo com o novo amigo. Mas havia sinais de alerta graves sobre Michael, enquanto os pais de Kalia estavam no quarto de motel com ele. Primeiro, ele ofereceu $5.000 para Chelsea passar 24 horas com ele. Chelsea recusou, mas sugeriu que uma amiga talvez se interessasse pela proposta dele. Michael achou a ideia ótima, então Chelsea saiu do quarto para ligar para a amiga e ver se ela tinha interesse. Enquanto Chelsea ligava do lado de fora do quarto, Michael disse a Cody que iria ao quarto ao lado se masturbar. Por que alguém ficaria depois disso? Deve ter sido só por causa das drogas, porque depois que Chelsea voltou para dentro após fazer a ligação, ela e Cody bateram na porta do quarto ao lado para avisar Michael que iam buscar essa amiga, já que ela tinha aceitado a oferta dele. E como o esquisitão estava lá dentro se tocando naquele momento, ele atendeu a porta completamente pelado. Além desse comportamento assustador, ele fez uma declaração estranha aos pais naquela noite. Ele tinha dito para Cody e Chelsea mais cedo naquela noite que a filha deles, Kalia, era fofa, mas muito nova para ele. Então, os pais da Kalia saíram do motel por volta das 23h30 para buscar esse amigo para o Michael. O avô da Kalia, Charlie, que dormia no quarto do motel, acordou por volta das 23h30 na mesma hora em que Cody e Chelsea saíram. Ele foi acordado com a chegada da Janine, que fez os cachorros latirem. Quando Janine voltou para o motel, ela percebeu que a porta do quarto estava entreaberta e que Kalia não estava mais na cama. Os avós sabiam que Cody e Chelsea tinham saído para ver Michael, mas não esperavam que levassem Kalia. No entanto, como ela não estava na cama e a última vez que Charlie a tinha visto foi com os pais, eles imaginaram que, dessa vez, deviam tê-la levado junto. Eles não se preocuparam mais naquele momento. Horas depois, Cody e Chelsea voltaram ao motel. Bateram na porta do quarto de Michael e não obtiveram resposta, mas a porta estava destrancada. Então, eles abriram a porta e olharam lá dentro, mas não havia ninguém lá. E o outro quarto de motel que Michael tinha, aquela porta estava trancada e não houve resposta. Nesse momento, os pais de Kalia e a amiga procuraram Michael pelo motel. E a mulher que trabalhava na recepção sugeriu que Michael poderia ter ido em direção à área da piscina, então os 3 foram para lá. E quando chegaram à piscina coberta, encontraram a pequena Kalia boiando na água com um short laranja do Texas Longhorn enrolado firmemente em seu pescoço. Os mesmos shorts laranja que Michael Geiger estava usando mais cedo naquele dia. Cody tirou a garotinha da água e tentou fazer RCP nela. Ao mesmo tempo, um funcionário do motel fez uma ligação desesperada para o 911. Por favor, alguém, por favor, venha. Alguém venha agora. Por favor. Ok, onde você está? Meu Deus, estou no Hotel Grand Prairie. E é uma garotinha que está na piscina, ela se afogou. Essa senhora e essas 2 pessoas acabaram de descer procurando por ela. E ela estava na piscina. E ela se afogou. Por favor, mande alguém agora mesmo. Meu Deus, ela está roxa. Meu Deus, por favor, envie alguém agora mesmo, senhora. Espero que isso não seja uma perda de tempo. Vou te ensinar a fazer RCP. RCP, mas preciso dizer que acho que o bebê já se foi, pois seu rosto está azul.
As extremidades estão azuis e o bebê não se mexia. Após essa ligação de emergência, a polícia chegou ao Grand Prairie Motel em 28 de abril. Eles realizaram RCP na pequena Kalia até que a equipe do Life EMS chegou e a levou para o Centro de Saúde Batista Integris, onde ela foi declarada morta. Kalia havia sido jogada da varanda do segundo andar para a piscina. Uma autópsia revelaria mais tarde que ela ainda estava viva quando foi jogada na piscina. Ela morreu por falta de oxigênio devido a estrangulamento, além de afogamento. E Kalia também sofreu ferimentos associados a um violento abuso sexual. A polícia achou 2 cartões-chave de motel no short laranja enrolado no pescoço de Kalia. E esses 2 cartões-chave pertenciam aos 2 quartos de motel de Michael Geiger. Quando a polícia chegou aos quartos do motel, Michael não estava lá, mas encontraram uma cena de crime sangrenta. Havia uma quantidade considerável de sangue no chão e também na cama. Também foi encontrada no chão uma calcinha infantil de menina com estampa de Baby Shark, com sangue dentro. As autoridades também acharam uma flashlight caseira para adultos, que continha uma meia igual a outra encontrada no outro quarto de motel de Michael e tinha sangue e um fluido consistente com sêmen dentro. Eles também encontraram roupas de menina, uma calcinha da marca Champion igual a outra encontrada no outro quarto e um brinco rosa com pedrinhas que estava faltando na orelha da pequena Kalia quando ela foi encontrada. No outro quarto de Michael, a polícia achou uma garrafa de suco igual às do quarto da família de Kalia, junto com minhocas de goma que estavam colocadas na cama, de uma forma que não parecia ter sido derrubada acidentalmente, ou seja, os doces provavelmente foram colocados ali para atrair uma criança. E quando os detetives ligaram a televisão, ela estava passando desenhos animados na Nickelodeon. Esse sujeito doente, Michael, atraiu Kalia para o quarto dele e então a agrediu brutalmente e a assassinou. Michael foi visto pela última vez saindo do hotel às 11h47 da noite, por um funcionário do hotel e pelas imagens das câmeras de segurança. Ele usava luvas e segurava algo que parecia uma toalha ou fronha branca. Uma recepcionista achou o comportamento estranho e avisou a manutenção, que subiu para verificar Michael. E quando ele fez isso, viu Michael saindo do quarto com o que parecia ser uma boneca. Mas Michael já havia fugido do hotel antes que os socorristas chegassem, pois isso aconteceu quase 2 horas antes deles chegarem. Um policial com cão farejador foi chamado para rastrear Michael, mas o rastro dele foi perdido perto da Richland Road quando começou a chover. E após uma busca de 7 horas, às 9h13 da manhã, Michael foi visto no telhado de um comércio próximo e detido. Policiais afirmam que ele foi achado com sangue nas mãos e no corpo. Michael Geiger foi acusado de crimes graves de homicídio em 1º grau, estupro em 1º grau, sequestro e invasão de domicílio em 1º grau. Então, esse monstro conhecido como Michael não admitiu ter cometido os crimes contra Kalia. Ele admitiu ter ocupado 2 quartos no Grand Prairie Motel, além de ter visto Kalia e oferecido lanches para ela no dia 27 de abril. Michael não deveria trabalhar nesse motel, pois tinha um histórico criminal violento e havia sido liberado da custódia do Departamento de Correções apenas 1 mês antes, em 29 de março de 2022. Ele havia cumprido uma pena de 10 anos por sequestro. E Michael também teve a liberdade condicional negada em outubro de 2021 devido a vários incidentes de comportamento enquanto estava preso. Esses incidentes incluem uso de metanfetamina na prisão, ferir um agente penitenciário, além de violência contra outros detentos. Ele cumpria pena por um caso de drogas que terminou em roubo de carro, mantendo a vítima sob ameaça de arma. Ele também tinha um histórico de agressão a crianças. Em 1992 e em 1993, Michael cometeu vários atos distintos de abuso sexual contra uma menina de 13 anos. E Michael também é um membro conhecido da United Aryan Brotherhood. E embora não esteja confirmado, dizem que Michael conseguiu o emprego no motel porque sua irmã trabalhava lá como gerente. Durante sua primeira audiência no tribunal, Michael se declarou inocente e foi mantido sob custódia sem direito à fiança. Nesse momento, a acusação de invasão também foi retirada. Agora, os promotores estavam buscando a pena de morte para Michael devido ao fato de que ele já havia sido condenado anteriormente por um crime envolvendo o uso ou ameaça de violência contra uma pessoa, além do fato de que o assassinato foi especialmente hediondo, atroz ou cruel.
e existe a probabilidade de que Michael cometa atos como este no futuro. Algumas coisas nesse caso não fazem sentido. Janine, a avó de Kalia, chegou de volta ao motel às 11h30 da noite. Esse é praticamente o mesmo horário em que Cody e Chelsea disseram que foram buscar a outra mulher para Michael. Ao saírem, Cody afirmou ter certeza de que trancou a porta do quarto do motel. Charlie, o avô, tinha uma chave do quarto do motel e Cody a outra. Assim, Michael não poderia ter ficado com nenhuma. Agora, os funcionários do hotel disseram que 17 minutos depois, às 11h47 da noite, foi quando viram Michael carregando uma figura parecida com uma boneca para fora do quarto dele. Isso não teria dado tempo suficiente para ele tirar Kalia do quarto dela, agredi-la, matá-la e depois ser visto carregando ela para fora do quarto dele. E quando Chelsea e Cody saíram às 11h30, eles disseram à polícia que ficaram fora por cerca de 1 hora, o que faria com que eles voltassem ao motel às 12h30 ou a 1 no máximo. No entanto, os primeiros socorristas só chegaram a 1h47 da manhã, então isso é quase 1 hora de tempo que está faltando. A avó de Kalia, Janine, também contou à polícia que foi acordada por Cody batendo na porta, perguntando onde Kalia estava. Agora, ele achava que Kalia estava no quarto com os avós. Então, por que ele estaria batendo na porta em pânico? Além disso, se Kalia foi levada do quarto do motel, por que os cachorros não latiram quando ela foi levada? Como latiram quando Janine chegou em casa? E se Michael de alguma forma conseguiu levar Kalia sem que os cachorros latirem, como ele também conseguiu pegar as garrafinhas de suco além disso, sem que os cachorros acordassem e começassem a latir? Agora também foi dito que a mãe de Kalia demonstrou pouca ou nenhuma emoção no memorial que fizeram para Kalia. E ela também recebeu uma ordem de restrição no motel por ameaçar os funcionários. Também foi criada uma vaquinha no GoFundMe pela família, buscando doações para os custos do enterro de Kalia. No entanto, a comunidade lutou para que ela fosse excluída devido à investigação em andamento e ao comportamento dos membros da família. Além disso, os custos do funeral de Kalia já haviam sido cobertos pelo Fundo de Vítimas de Oklahoma, que oferece entre $7.000 e $10.000. Cody e Chelsea agora estão processando o motel por $75.000 em relação à morte de Kalia. Eles afirmam que as câmeras de segurança nos corredores e em outros locais do motel estavam quebradas. Eles relataram que as portas dos quartos do motel estavam com defeito, facilitando o acesso de Michael à filha Kalia. E em novembro de 2023, Michael Geiger foi considerado incompetente para ser julgado. Constatou-se que ele sofria de um transtorno delirante. Ele não conseguia entender a natureza das acusações contra ele e não conseguia ajudar seu advogado em sua defesa. Foi definido um plano de tratamento para restaurar a competência de Michael e torná-lo apto a julgamento futuramente. Um memorial com pelúcias e balões foi montado perto da entrada do hotel em homenagem à pequena Kalia. No dia 29 de abril, pessoas acenderam velas e motociclistas aceleraram para homenagear a garotinha. Muitos dos que compareceram usavam rosa, a cor favorita de Kalia. Bem, obrigada por ouvir toda a história da Kalia hoje. O que esse monstro fez com o corpinho dela é simplesmente horrível. E há muitas inconsistências e coisas suspeitas nesse caso para eu acreditar que Chelsea e Cody não sabem um pouco mais do que estão contando para a polícia. Será que eles possivelmente deixaram a Kalia com o Michael quando foram buscar o amigo deles? Talvez eles a tenham levado mais cedo naquela noite. Ela adormeceu no quarto dele e iriam buscá-la depois. Ou talvez eles realmente tenham dado a Kalia para o Michael em troca dos $5.000 em vez do amigo, como disseram. Algo no caso da Kalia simplesmente não faz sentido. A mãe da Khojakari estava no tribunal enquanto a filha se declarava inocente por não informar o sumiço da criança às autoridades. Christopher Paul Meter, o padrasto da Madalina, enfrenta a mesma acusação e também se declarou inocente. Os advogados afirmam que ele não sabe onde Madalina está e acredita que Diana a entregou a alguém. Madalina Khojakari nasceu em 11 de abril de 2011 na Moldávia, filha de Diana Khojakari. Não se sabe quem é seu pai biológico. Diziam que Madalina era quieta, tímida, doce e inteligente e adorava andar a cavalo.
Ela era ótima aluna e estudava na Bailey Middle School em Cornelius, Carolina do Norte. Sua mãe, Diana Kojakari, trabalhava como tradutora e vinha de uma família de músicos conhecida. Em 2008, Diana havia criado um perfil de namoro online no site Global Ladies. Foi lá que ela conheceu Christopher Palmiter, 22 anos mais velho. Eles trocaram e-mails por cerca de 1 ou 2 anos antes de Christopher ir à Moldávia conhecer Diana. A primeira viagem correu bem, basicamente com jantares e passeios turísticos. Depois, Christopher voltou pela segunda vez e deu a Diana um anel de compromisso. No entanto, o casal perdeu contato por anos antes de Diana procurar Christopher novamente. E mesmo que Diana tenha contado a ele que havia engravidado recentemente de um homem local que não queria nada com ela e Christopher ainda conseguiram reacender o romance por e-mail. Isso então levou Diana a viajar para os Estados Unidos com Madalina em dezembro de 2015, e apenas um mês depois, ela e Christopher se casaram. O casal, junto com Madalina, morava em uma bela casa em Cornelius, na Carolina do Norte, em um bairro bastante abastado. A família mantinha seu padrão de vida devido ao bom salário de Christopher como designer em uma empresa de engenharia. Vizinhos da família afirmaram que, nos poucos anos em que moraram lá, raramente viam Diana do lado de fora. Sempre que Madalina saía para brincar, andar de bicicleta ou até mesmo pedir doces no Halloween, era Christopher quem a acompanhava. O relacionamento entre a mãe de Madalina, Diana Kojakari, de 39 anos, e seu marido de 62 anos, Christopher Palmiter, era estranho. Christopher nunca tinha sido casado antes e, na verdade, ele nem sequer tinha tido um relacionamento sério desde a faculdade. Além disso, Diana não era nada carinhosa. Ela deixava Christopher lhe dar um beijo na bochecha antes de dormir, e se fosse uma ocasião especial, ela permitia que ele a beijasse nos lábios. Eles nunca foram íntimos fisicamente e, em 2018, Diana parou completamente de dormir no mesmo quarto que o marido. Também havia grande diferença entre os pais de Madalina quanto às crenças espirituais. Diana era seguidora do Kundalini, uma fé da nova era que combina o despertar espiritual com práticas de yoga. Os seguidores acreditam que uma energia divina feminina existe no corpo e pode ser despertada através de práticas tântricas, levando à libertação espiritual. Diana continuou seguindo o Kundalini, mesmo depois que seu líder nos Estados Unidos, Yogi Bhajan, foi exposto como uma fraude e predador. Christopher, por outro lado, era muito conservador e tinha valores cristãos. Devido às práticas espirituais, a mãe de Madalina passou a dedicar menos tempo à filha, mas chegou a ensinar alguns cânticos de Kundalini para Madalina. Segundo Christopher, Diana afirmou que passava mais tempo praticando suas crenças, e menos com a filha porque estava sempre lutando contra demônios. Em 2021, Diana ficava acordada até tarde da noite para entoar cânticos e fazer orações. Ela entoava os cânticos cada vez mais rápido, pois isso, segundo ela, aumentava seu contato com a oração, que via como pontos espirituais. Em 2022, as sessões de cânticos de Diana à noite eram tão barulhentas que Christopher frequentemente tinha dificuldade para dormir. Ele afirmava que, às vezes, ela parecia estar gritando o mais alto que podia. Uma vez, Diana chegou até a realizar um ritual tanto em Christopher quanto em Madalina. Durante esse ritual, ela fez com que tanto o marido quanto a filha se sentassem em cadeiras enquanto ela balançava uma faca sobre as cabeças deles, dizendo que estava cortando os fios que os demônios acima deles haviam prendido em suas cabeças. Além disso, Diana tinha o hábito de queimar coisas na fogueira do quintal, incluindo itens que não deveriam ser queimados, como canecas térmicas de aço inoxidável, caixas de areia de gato e cabides de metal. Então nem preciso dizer que Madalina, com 11 anos, não tinha uma vida familiar muito normal. Será que as crenças estranhas da mãe dela tinham relação com o desaparecimento da menina de 11 anos? O último dia em que Madalina seria vista por alguém além de sua família foi em 21 de novembro de 2022, às 4h59 da tarde. Quando ela descia do ônibus escolar perto de casa, na Victoria Bay Drive, a poucos quilômetros da escola. 2 semanas após Madalina ser vista pela última vez, em 12 de dezembro de 2022, uma conselheira escolar foi à casa dela e perguntou onde ela estava. Antes disso, a escola já havia enviado vários e-mails e deixado 5 mensagens de voz para Diana sobre o paradeiro de Madalina. Porém, ao chegar à casa, a conselheira não foi atendida e precisou deixar um pacote de documentos sobre faltas escolares na porta.
No pacote estava declarado que era esperado que Diana, junto com sua filha, Madalina, fosse à escola no dia 14 de dezembro para discutir as muitas faltas de Madalina. Mas quando esse dia chegou e a menina não apareceu para a reunião marcada, mas sua mãe sim, a polícia foi acionada. Descobriu-se que Madalina estava desaparecida há semanas e ninguém havia comunicado isso até agora. Assim que as autoridades foram notificadas, emitiram um alerta de pessoa desaparecida, que informava que Madalina Kojikari havia sido vista pela última vez vestindo jeans, tênis Adidas rosa, roxo e branco, uma camiseta branca e uma jaqueta. Ela tinha 1,47 m de altura e pesava cerca de 40 quilos. As buscas por ela começaram imediatamente, e a polícia também obteve um mandado de busca para a casa da família. Diana relatou às autoridades que viu a filha pela última vez em 23 de novembro, por volta das 22h. Ela disse que ela e Christopher brigaram naquela noite e que ele tinha dirigido até Michigan para buscar algumas coisas na casa da família dele. Quando Diana foi ver Madalina na manhã seguinte, no dia de ação de graças, por volta das 11h30, ela não estava em lugar nenhum, mas, de acordo com Diana, ela decidiu não perguntar a Cristóvão sobre o paradeiro de Madalina. Ela só perguntou a ele quando ele voltou para casa alguns dias depois, em 26 de novembro. Quando a polícia falou com Christopher, ele disse que não tinha visto Madalina no dia em que saiu para Michigan. Na verdade, ele não via a menina havia cerca de uma semana antes disso. Quando ele voltou em 26 de novembro, perguntou para Diana onde estava Madalina, e ela devolveu a pergunta dizendo: "Eu não sei. Você sabe onde ela está?" Cristóvão também justificou não ver Madalina por um tempo, dizendo que achava que ela estava com amigos. E também pensou que havia momentos em que ela estava no quarto, pois tinha visto as luzes acesas. Então, 2 dias depois que Madalina, de 11 anos, foi dada como desaparecida, tanto Diana quanto Christopher foram presos por não terem comunicado seu desaparecimento antes, graças à Lei Cayley. O juiz disse que Diana dificultou a investigação e que ela só comunicou o desaparecimento da filha com relutância. Ela ficou detida sob fiança de $250 mil e Christopher sob fiança de $200 mil. Durante uma busca na casa da família, a polícia descobriu que alguns pertences pessoais de Madalina também estavam desaparecidos, incluindo algumas roupas dela e sua mochila. Parecia haver pequenos quadrados de carpete cortados no quarto de Madalina e na sala de estar. Uma área da cozinha também estava fechada com tábuas de madeira compensada, e quando os investigadores perguntaram a Christopher o motivo, ele disse que planejava construir um apartamento. Foram apreendidos 25 itens diferentes na casa da família, incluindo 3 iPhones. A polícia também apreendeu $8.100 americanos em dinheiro enrolado em papel alumínio na bolsa de Diana. Ao revistarem o carro dela, acharam os passaportes de Madalina e Diana e um cartão de débito da Moldávia. A polícia também achou comprovantes de transferências que mostram Diana enviando milhares de dólares para a mãe e para um padre na Moldávia. Uma mensagem que Christopher enviou no Facebook para sua parente Mary Palmiter McCree logo após as apreensões também seria descoberta depois. Nela ele disse: "Estamos sob investigação. Maddie sumiu e a polícia levou todos os eletrônicos. Felizmente tenho um celular antigo. Eles não levaram meu computador, talvez não tenham percebido. Diana está usando ele para ligar para os pais. Nos primeiros dias da busca, centenas de investigadores participaram, seguindo quase 250 pistas, vasculhando a área e entrevistando centenas de pessoas na Carolina do Norte, assim como em outros estados e até fora do país. O FBI também investigou o caso. A polícia passou a conversar com os vizinhos da família para tentar obter informações que levassem até Madalina. Ao fazerem isso, vários relataram ver o casal queimando objetos em uma fogueira no quintal. Coisas como uma cama e também um sofá ou apenas as almofadas do sofá, mas a polícia ainda não confirmou esses itens. Essas foram as únicas informações públicas sobre o desaparecimento de Madalina por um período. Mas então, no dia 8 de março, 107 dias depois que a garotinha havia desaparecido originalmente, novos documentos foram divulgados. Isso revelou que Diana tinha um primo chamado Octavian Sebeneu, a quem ela havia pedido para ajudar a contrabandear ela e Madalina para fora de sua casa em Cornelius. Ela afirmou que estava infeliz em seu relacionamento com Christopher e queria um divórcio, o que provavelmente seria o mais fácil a se fazer, apenas se divorciar ao invés de pedir para alguém contrabandear você e sua filha para longe. Logo após, câmeras de segurança de 16 de dezembro flagraram Madalina em Sugar Mountain.
Ela teria sido vista com um homem parecido com Octavian, primo de Diana e único parente consanguíneo da menina de 11 anos nos Estados Unidos. Após a investigação, concluiu-se que foi um falso avistamento e a garota não era Madalina. Após o sumiço da garota, a polícia passou a gravar as ligações de Christopher e Diana. Em uma ligação, Diana conversa com a mãe sobre uma grande quantia em dinheiro e depósitos, sugerindo ainda que Christopher teria vendido Madalina por dinheiro. Durante conversa com o irmão e a cunhada, Christopher diz que Diana tem muito dinheiro em espécie e que há uma questão financeira por vir. O irmão dele diz para não se preocupar. Em conversas gravadas entre Diana e Christopher, ambos os cônjuges dizem um ao outro que não fazem ideia de onde Madalina está. Depois, acharam no celular de Diana uma mensagem em que ela dizia que Madalina estava com ela em 2 de dezembro. No dia 4 de dezembro, Diana enviou outra mensagem de texto dizendo que estava nas montanhas procurando, seja lá o que isso signifique. Ela também teria sido vista fazendo uma troca de óleo em Hickory, a cerca de 1h30 de sua casa, no dia 3 de dezembro, mas Madalina não estava com ela. Então, na noite de 4 de dezembro, Diana foi vista por um policial dormindo sozinha em seu carro perto da Lonesome Mountain. Agora, Christopher e Diana estavam presos, aguardando seus julgamentos. E foi descoberto que, durante o tempo de Christopher na prisão, a polícia o colocou intencionalmente com um informante. Além disso, em algum momento durante o período em que esteve preso, seus cadernos foram apreendidos. Diana Kojikari não foi a julgamento, pois se declarou culpada por não comunicar o sumiço da filha a tempo. Nesse momento, ela já havia cumprido tempo suficiente na prisão e foi liberada logo após sua sentença em maio de 2024. Diana supostamente culpou seu marido, Christopher Palmiter, por não ter comunicado o desaparecimento da filha mais cedo, pois, segundo ela, tinha medo da reação dele. Durante o tempo em que Diana esteve na prisão, ela também recebeu outra acusação depois que foi encontrada em posse de cocaína misturada com fentanil. A polícia também revelou que encontrou registros telefônicos que ligavam Diana a pessoas envolvidas com o tráfico de drogas. Após sair da prisão, Diana foi questionada por repórteres sobre o paradeiro da filha. Ela disse: "Espero que sim", e acrescentou: "Espero que ela esteja segura". Christopher estava solto sob fiança e também seria julgado em maio de 2024. Ele disse que só soube do desaparecimento de Madalina após falar com funcionários da escola e policiais. Durante o julgamento de Christopher, seu depoimento revelaria novas informações sobre o caso, como o fato de que ele não sabia que Diana estava roubando dele até depois de ser preso. Christopher então passou a descrever sua esposa como alguém que controlava todas as situações em casa. Ele afirmou que Diana era distante e imprevisível. Christopher achava que sua esposa havia levado Madalina e a escondido, possivelmente com a família moldava dela. Ele não acreditava que ela seria encontrada. Segundo ele, Diana insistiu firmemente para que ele fizesse a viagem não planejada a Michigan em 23 de novembro. Diana instruiu-o a buscar roupas e outros itens guardados em Michigan para Madalina. Antes de ir para Michigan, Christopher disse não ter visto Madalina. Diana afirmou que ela dormia. Agora, normalmente, Christopher não via muito a Madalina de qualquer forma, porque ele só chegava em casa do trabalho por volta das 7h30 da noite. Depois, ele saía na manhã seguinte por volta das 6h30, antes de Diana e Madalina normalmente acordarem. Na véspera da viagem para Michigan, Christopher contou que ele e Diana brigaram em 22 de novembro. A discussão foi intensa por causa de uma caneca de café com um floco de neve desenhado, pois Diana disse que não aceitava símbolos em sua casa. Essa discussão fez com que Diana pegasse a caneca de café, junto com outros pratos e canecas, e jogasse tudo no lixo. Então, quando Cristóvão voltou para a casa de viagem no dia 26 de novembro, Diana imediatamente mandou ele sair de novo para comprar ração para os 10 a 15 gatos deles. Depois que ele voltou da loja, percebeu que a escrivaninha de Madalina estava em uma posição diferente de quando ele tinha saído. O padrasto de Madalina relatou que a menina de 11 anos costumava pular em um colchão auxiliar sob sua cama. Quando ele voltou da viagem, não ouviu mais ela pulando na cama e o colchão auxiliar estava na varanda dos fundos, com todo o tecido parecendo queimado. A partir daí, Cristóvão havia cerrado o meio da armação na garagem e depois se livrado dela. Cristóvão também disse que encontrou vários itens em casa que tinham sido queimados enquanto ele estava fora. Isso incluía várias fotos de Madalina.
Diana continuou inventando desculpas, dizendo que Madalina estava doente no quarto e deixando Flonase no balcão da cozinha. Ele não viu Madalina o fim de semana todo. Durante a semana seguinte, Cristóvão trabalhou diariamente e chegava tarde. Uma noite, tentou levar pizza para Madalina em seu quarto, mas Diana o impediu. Mesmo que Cristóvão às vezes trabalhasse de casa, na semana seguinte ele foi ao escritório perto de Greensboro todos os dias. A internet na casa deles não funcionava bem e Cristóvão afirmou que Diana já havia desconectado antes. Então, no dia 6 de dezembro, Diana deixou um bilhete para Cristóvão dizendo: "Fomos fazer trilha", referindo-se a ela e Madalina. E isso era algo que mãe e filha faziam com frequência, faziam viagens juntas para as montanhas. Cristóvão contou que recebeu um bilhete de ausência escolar da escola de Madalina em 9 de dezembro, e no dia seguinte precisou pesquisar na internet o significado de truancy. Depois disso, ele começou a procurar por Diana e Madalina, mas não conseguiu encontrar nenhuma das duas. Ele afirma que não viu Diana novamente até o dia 11 de dezembro, e quando viu, Madalina não estava com ela. Mas ele ainda não achava que a garota estava desaparecida. Antes de receber a notificação de ausência escolar, Christopher conversou com Diana e pediu para ver Madalina, mas ela mudou de assunto e disse que isso não era da conta dele. Dias depois, ao perguntar novamente sobre Madalina, Diana respondeu que eles não eram sua família e que ele precisava encontrar uma para si. Depois, ele falou com Diana sobre a notificação de ausência escolar, mas ela não se mostrou preocupada, mesmo após Christopher explicar que poderiam ir ao tribunal por isso. Christopher sugeriu a Diana que, se não estava satisfeita com a educação de Madalina, poderia ensiná-la em casa, já que foi professora na Moldávia. Christopher contou que, em 9 de dezembro, começou a suspeitar que sua esposa o deixaria ao encontrar várias caixas plásticas cheias de utensílios de cozinha. Ao examinar a casa, Christopher notou que o carpete do quarto de Diana fora removido, restando apenas o forro do chão. Ele não sabia o que pensar sobre isso. Além disso, houve uma ligação telefônica gravada entre Christopher e Diana, na qual Diana falou sobre um período entre março e abril de 22. Ao sentir que sua família estava em perigo, ela pediu a Christopher que protegesse todos e levasse ela e Madalina para Michigan. Ela pediu para ele esconder ela e sua filha de entidades russas que ela acreditava estar seguindo-a. Então, Christopher e Diana visitaram a família de Christopher em Michigan, para arranjar um lugar onde Madalina e Diana pudessem se esconder até que Diana acreditasse que as coisas tivessem se acalmado com os russos. A família de Christopher concordou em ajudá-las. No entanto, Diana recusou o acordo e acusou a irmã de Christopher de gravá-las. Isso acabou causando muitos problemas entre Christopher e Diana. Além disso, Diana se sentia muito paranoica e achava que a escola pública de Madalina estava tentando traficá-la. Também dizem que Diana acreditava que não só os russos estavam rastreando ela pelo celular, mas também achava que Michael Jackson estava. Sim, aquele Michael Jackson em 22. No julgamento de Cristóvão, citaram que Diana, mãe de Madalina, se incomodou por ser nomeada responsável pela custódia em alguns investimentos dele. Ela temia que isso significasse que alguém poderia assumir o controle sobre ela. Aparentemente, discussões sobre esse investimento surgiam com frequência, e Diana acusou Cristóvão de vender a alma dela para o diabo por causa disso. Cristóvão acabou retirando o nome da esposa do investimento, o que resultou em uma perda de cerca de $50 mil. Ao fim do julgamento, Cristóvão foi considerado culpado e condenado a 30 meses de liberdade condicional supervisionada. Poucos dias após o término do julgamento, ele entrou com o pedido de divórcio de Diana. Agora, a avó materna de Madalina acredita que Cristóvão estava drogando Madalina e Diana. E quando Diana adormeceu devido às drogas, Cristóvão tirou Madalina de casa e a vendeu por $5 milhões. Diana supostamente vinha dizendo à mãe que Cristóvão estava drogando elas há algum tempo, embora não haja provas disso. Hoda Kojikari, mãe de Diana e avó de Madalina, esteve no tribunal na quinta-feira e conversou com a Queen City News do lado de fora do fórum. Uma tradutora nativa de russo forneceu uma transcrição para a Queen City News. Meus filhos foram parar nas mãos de traficantes de crianças.
Minha neta está viva. Ela foi vendida junto com Diana por 5 milhões de dólares. Ruda diz que quer levar sua filha e neta de volta para sua terra natal, a Moldávia, no leste europeu, porque sente que elas estão em perigo nos Estados Unidos. É uma menina roubar seu filho, Deus me livre, ou seus filhos. Precisamos deter essa gangue o mais rápido possível. É uma verdadeira gangue, entende? Uma verdadeira gangue. Eles precisam ser detidos. São apenas 15 pessoas. Eu só conheço 5 deles. E os outros 10 eu não conheço. E eu acredito que Madalina está com essa pessoa, com Satova. Aqui está Polna. Polna, uma pessoa de 63 anos de idade. Madalina está com ele lá. É o que eu acho. É isso que eu penso. Algumas pessoas especulam que Diana Kojikari está sofrendo de doença mental, o que faz com que ela tenha delírios graves, incluindo o que a fez pensar que alguém queria machucar ela e Madalina por causa de um investimento. Ela nunca foi oficialmente diagnosticada com doença mental. Isso é só especulação baseada em tudo que ela já fez antes. Alguns meses depois que Diana foi solta da prisão em junho de 2024, a polícia a nomeou como a principal suspeita do desaparecimento da filha. Pouco tempo depois disso, em setembro, Diana deixou os Estados Unidos. Ela postou em suas redes sociais uma foto dela voando em um avião com a legenda "Saindo do JFK em Nova York" e depois para Bucareste. Se ela voltar para seu país de origem, a Moldávia, isso vai dificultar muito para a polícia apresentar novas acusações contra ela, já que os Estados Unidos não têm um tratado de extradição com a Moldávia. Várias vigílias foram realizadas para Madalina, incluindo uma após seu desaparecimento, uma em abril de 2023 para lembrar seu 12º aniversário e outra em abril de 2024 para celebrar seu 13º aniversário. Madalina Kojikari ainda está desaparecida até hoje, e qualquer pessoa que tenha alguma informação deve ligar para o Departamento de Polícia de Cornélios no número 704-892-1363 ou para o Departamento Estadual de Investigação no número 9-1966-24590. Esta é uma vigília à luz de velas, trazendo esperança em um momento difícil para quem está em Cornélios. Faz semanas desde que Madalina Kojikari, de 11 anos, foi vista pela última vez, e a polícia diz que os pais dela só relataram o desaparecimento dias atrás. Membros da comunidade agora pedem por paz e conforto. Nós temos amor uns pelos outros, enfrentamos o mundo. Deus, traga ela de volta para casa. Só essa enorme demonstração de amor e orações, todo mundo querendo fazer parte disso, realmente nos tocou ainda mais. E com esperança, isso vai ajudar os pais a se abrirem. Este vídeo de vigilância do ônibus escolar mostra o último momento confirmado em que Madalina foi vista. Amigos de infância ainda lembram da grande personalidade da menina. Como ela era cheia de vida. Ela era tão animada e ela e Cameron se deram super bem. Foi na segunda série. Agora, com a mãe e o padrasto ambos enfrentando acusações relacionadas ao desaparecimento de Madalina, os vizinhos temem o pior. Quando situações como essa acontecem, sabe, isso levanta algumas dúvidas. E acho que o meu maior medo é... Sabe, eu não quero dizer que isso vai acontecer de novo porque não quero atrair esse tipo de energia, mas é simplesmente perturbador. É uma realidade perturbadora saber que algo assim pode acontecer no nosso bairro. Sigo orando por um desfecho positivo. Mantemos a esperança e seguimos orando, pois não podemos perdê-la. Bem, obrigada por ouvir a história da Madalina hoje. Acho que, sem mais evidências, é muito difícil dizer exatamente o que aconteceu com a menina de 11 anos. No entanto, eu acho que a mãe dela, que claramente tinha alguns problemas de saúde mental, provavelmente matou a Madalina devido a alguma paranoia ou algum ritual de limpeza espiritual. Ou ela escondeu a Madalina nas montanhas com parentes. Mas se esse fosse o caso, então por que a Diana deixou os Estados Unidos? Por isso estou mais inclinada a acreditar que a Diana matou a própria filha. O que você acha? Na manhã de segunda-feira, quando a mãe da Kamari Holland relatou o desaparecimento dela de uma residência em Columbus, o corpo da criança foi encontrado tarde da noite passada, dentro desta casa abandonada, na 15ª Avenida, em Phoenix City.
Kamari Linnell Holland nasceu em 23 de novembro de 2016, filha de Corey Holland e Christy Seipel, em Columbus, Geórgia. Ela tinha 3 irmãs e 4 irmãos. Diziam que a menininha tinha um coração enorme e estava sempre feliz e sorrindo. Kamari também era inteligente e cheia de amor. Um dos passatempos favoritos dela era gravar vídeos cantando e dançando. O pai de Kamari a chamava carinhosamente de sua pequena princesa e a menininha tinha acabado de começar a pré-escola, que ela adorava. Após a separação dos pais de Kamari, ela foi morar com o pai, Corey, e o irmão mais novo em Phoenix City, Alabama, pois ele tinha a guarda total. Isso porque Christy Seipel, de 35 anos, também conhecida como Christy Hoskins, já havia perdido a guarda dos filhos depois de ter sido acusada de colocar em risco a vida de uma criança por exposição a substâncias químicas, após dar à luz em fevereiro de 2018. Isso aconteceu porque Christy permitiu que seu bebê fosse exposto à maconha durante a gravidez, e por causa disso, ela nem deveria ter contato com os filhos. Mas no dia 12 de dezembro de 2021, Christy apareceu na casa de Corey, sem ser convidada para ver seus filhos. Mesmo assim, ele a deixou entrar e passar um tempo com as crianças. Em um momento durante a visita, Corey foi para outro cômodo e logo Kamari entrou correndo atrás dele, dizendo que estava animada porque ia passar a noite com a mamãe. Isso pegou Corey completamente de surpresa, e mesmo sabendo que havia uma ordem judicial impedindo Christy de ver as crianças, muito menos de levá-las para passar a noite. Ele concordou, porque na época Christy parecia feliz e não parecia estar sob efeito de drogas. Mas o pai concordou principalmente porque Kamari estava animada para passar um tempo com a mãe e não queria decepcionar a filha, ainda mais perto do Natal. Corey disse a Christy que se levasse Kamari, teria que levar também o filho deles. E mesmo que a mãe tenha parecido um pouco hesitante no começo com essa ideia, ela acabou levando as 2 crianças para passar a noite. Na manhã seguinte, 13 de dezembro de 2021, Christy acordou e descobriu que Kamari, de 5 anos, estava desaparecida de sua casa na rua Bowman. Christy entrou em contato com as autoridades e disse que havia acordado por volta das 5h50 daquela manhã. E quando acordou, a porta estava aberta e Kamari não estava em lugar nenhum. Porém, quando as autoridades foram à casa de Christy, não acharam sinais de arrombamento. As autoridades analisaram o celular de Christy e viram que ela falou na noite anterior com Jeremy Williams. Ao pesquisarem o nome de Jeremy, os policiais o encontraram no sistema devido a um registro recente, após uma denúncia de sodomização. A vítima afirmou que, durante o ataque que aconteceu na casa de Jeremy em Columbus, ele a chamou de Kamari e disse que ela fazia sexo oral tão bem quanto a garotinha a quem ele havia ensinado a fazer isso. Então as autoridades rastrearam o celular de Jeremy e descobriram onde ele estava, que era no Bamboo Motel, na Opelika Road, em Phoenix City. Ao chegarem ao motel, a polícia descobriu que Jeremy havia feito check-in meia hora antes e foi encontrado fumando metanfetamina no quarto com o tio. Ele foi detido para interrogatório. Enquanto os policiais revistavam a casa de Jeremy atrás de pistas sobre Kamari, conversaram com sua esposa do lado de fora, informando que investigavam um desaparecimento. A esposa, apavorada, disse que se algo tivesse acontecido à menina, ela estaria em um endereço na Phoenix City. O endereço mencionado era de uma propriedade abandonada que Jeremy já alugou. A polícia foi ao local indicado pela esposa de Jeremy, na altura do número 1600 da 15ª Avenida, e quando fizeram isso, encontraram o corpo de Kamari Holland, de 5 anos. Ela estava nua no chão do porão, com marcas pelo corpo, parecendo ter sido amarrada. A garotinha estava na posição de litotomia, parecida com a que as mulheres ficam quando vão ao ginecologista, e tinha inúmeras lesões pelo corpo, incluindo sangramento entre as pernas. Foi determinado que Kamari havia sido brutalmente abusada sexualmente e a causa da morte foi asfixia. Ela também tinha metanfetamina no organismo na época. Após essa descoberta, Jeremy Williams, de 37 anos, foi acusado de homicídio qualificado e mantido preso sem direito à fiança. Depois, decidiram que ele receberia pena de morte se fosse considerado culpado. Então, apenas 2 dias depois do corpo de sua filha ter sido encontrado, apenas 2, Christy decidiu pegar os presentes de Natal que seriam da Kamari e doá-los para uma campanha de brinquedos local. Enquanto doava brinquedos, ela falou com um repórter diante das câmeras e disse isso. Ela parecia uma menininha tão doce. Ela era uma criança muito doce, ela era linda. Doce alma, sinto muito pela sua mãe. Obrigada, hein? Isso,
Eu vejo isso e tocou meu coração. Então eu parei. Era assim que ela era. Mamãe, vamos ajudar eles, mamãe. Ela é assim, ela é assim. Uma vez, estávamos no posto e vimos uma família do lado de fora, com uma das meninas sem sapatos. E ela disse, mamãe, podemos ajudar eles? Tenho muitos sapatos em casa, vamos doar meus sapatos. Eu estou lidando com isso, estou conseguindo. A mídia está me fazendo parecer uma pessoa má, mas eu não sou. Eu sou uma mãe e eu não tive nada a ver com isso. Ela era tudo pra mim. Eu vivia por ela. Era minha única menina entre 3 meninos. Ela é a sua caçula. Ela era minha... Não, eu tinha mais um depois dela. Eu tive meu filho depois dela. É difícil. Não sei se estou indo ou vindo, mas sigo tentando. Ninguém está comigo. Nem avisaram que esqueci de reservar o quarto. E a soltura de balões é hoje. Eles nem foram ao funeral, nem nada. Então é você quem vai decidir isso? Acho que não. Acho que é só isso. O papai tinha a guarda. Mas... Sabe de uma coisa? Eu estou em paz com ela e ela está aqui no meu coração. E isso é tudo o que importa. Sim, você está absolutamente certa. Eu nem consigo imaginar o que você deve estar passando. Mas, por favor, saiba que estamos com você em pensamento e oração. E eu sei que aqui nessa emissora, sabe, nós cobrimos todos os tipos de notícias, mas por algum motivo, por causa do que aconteceu, isso realmente abalou muita gente. E ela... Você só vê o rosto dela nas redes sociais. Ela era tão amada. Ela era tão amada. Então ela morava em Phoenix City. Sim, ela morava com o papai em Phoenix City e estava comigo. Naquele domingo fui buscá-la e ele se aproveitou dela. Não posso comentar, há uma ordem de silêncio. Certo, não vamos pedir para você falar sobre isso. A escola dela está fazendo alguma coisa? Não tenho certeza. Ela ficou só 3 semanas na escola e depois mandaram todos para casa por causa do coronavírus, pois alguém da turma testou positivo. Decidimos não mandá-la de volta, pois ela era muito esperta e já começava a aprender a soletrar seu nome ao ver um K por aí. Ela falava, mãe, é K-A-M-A-R-I-E. Ela era simplesmente, ela era a melhor garotinha de todas. Muito esperta. Ela era fantástica. Ela era perfeita. Bem, meu coração dói por você. E por favor, saiba que nossas orações estão com você. Sei que o Tony te deu o cartão dela. Já deixei alguns presentes e ainda tenho outros que eu vou trazer, porque é isso que ela gostaria. Com certeza é isso que ela gostaria. Gostaria de deixar alguma mensagem aos telespectadores sobre a vida ser curta? Mantenha seus entes queridos perto. Você nunca sabe quando será o fim. Sou inocente e não tive relação com o desaparecimento ou morte da minha filha. Eu jamais faria isso. Ela era a minha vida. Claro que era. Ela é sua filhinha. Exatamente. Tipo, quem é capaz de fazer isso é simplesmente perturbado. Muito doente da cabeça. Pouco mais de uma semana depois que Kamari foi encontrada morta, em 25 de dezembro de 2021, Jeremy entrou em contato com um detetive e disse que havia rezado na noite anterior e que tinha muita coisa que queria tirar do peito antes de ser executado. Foi durante essa entrevista que Jeremy fez várias confissões, incluindo que ele havia abusado sexualmente de sua enteada de 4 anos diariamente. Depois, ele confessou que tinha algo a ver com a morte de sua filha de 1 mês de idade, Nadia Trenise Williams, que havia falecido em 2005. Jeremy estava morando em North Pole, no Alasca, com a mãe do bebê, que servia na Força Aérea. Na época, o bebê morreu por traumatismo contundente. Apesar do legista ter apontado emergência nos intestinos como causa da morte de Nadia, Jeremy admitiu que, na verdade, ela foi provocada por algo que ele fez com o bebê. Ele contou ao investigador que, quando a criança chorava, isso o enfurecia. Então, ele frequentemente socava sua bebê de 1 mês de idade e a jogava escada abaixo. Parece que ele não percebeu que bebês choram. O caso esfriou quando a polícia não reuniu provas suficientes contra Jeremy. Mas agora, com essa confissão, a polícia de North Pole reabriu a investigação sobre a morte dela. Jeremy já foi acusado de abuso infantil antes, mas nunca condenado. Em 2009, ele foi acusado de colocar um menino de 3 anos em uma panela de água fervendo. A defesa alegou que o menino derramou a água em si mesmo, e ele foi absolvido em 2012. Além disso, ele foi suspeito do desaparecimento de um menino de 1 ano no Alasca, mas nunca foi acusado. Uma semana antes da morte de Kamari, ele admitiu ter dado um tapa na esposa diante de uma criança.
Durante a confissão à investigadora, Jeremy relatou exatamente o que ocorreu na noite do desaparecimento de Kamari. Segundo ele, já conhecia Christy Seipel, mãe de Kamari, desde maio de 2021, quando se conheceram por meio de um amigo em comum. Ele disse que os dois costumavam fumar metanfetamina juntos e ter relações sexuais. Jeremy disse que só pagou a metanfetamina porque usou um empréstimo do Programa de Proteção ao Pagamento durante a Covid. Na noite antes da morte de Kamari, Christy pediu a Jeremy que cuidasse de Kamari e do irmão mais novo enquanto ela saía para trabalhar como prostituta. Segundo Jeremy, ele ficou chocado que Christy sequer quisesse que ele tomasse conta das crianças, considerando que ele já tinha dito para ela no passado que gostava de praticar atos sexuais com crianças. Ela é uma idiota. Depois que ele cuidou das crianças, ele disse que Christy sabia que Kamari ia sair de casa com ele. Como eles já tinham combinado antes que ele pagaria para Christy $2.500 americanos por 1 hora com Kamari. No entanto, ele também disse que esse valor foi posteriormente negociado para apenas $1.300. De qualquer forma, Jeremy admitiu para a detetive que ele não tinha intenção nenhuma de pagar a Christy, porque ele não tinha dinheiro e sabia que ela não chamaria a polícia, pois também havia cometido um crime. Então, depois que ele saiu da casa da Christy, ele foi para sua casa em Columbus. Mas quando a esposa dele viu que ele estava com a Kamari, ela o fez sair de casa. Jeremy então levou Kamari à casa abandonada na 15ª Avenida em Phoenix City. No caminho, ele admitiu que mostrou pornografia para ela e disse que ela teria que fazer as mesmas coisas com ele. Quando Kamari disse que não faria isso, ele deu um soco na cabeça dela. Ao chegar na casa abandonada, Jeremy deu ré no veículo até o apartamento, o mais longe que conseguiu, pois não queria que sua tia, que morava perto, o visse. Em seguida, ele fumou metanfetamina e obrigou Kamari a fazer o mesmo. Depois, Jeremy forçou a menina a fazer sexo oral nele e também a estuprou em seu veículo por mais de 1 hora. Após estrangular Kamari até suas mãos ficarem dormentes, ele procurou uma cova aberta perto da casa. Nesse período, Christy ligava e ele dizia que estava preso no trânsito. Quando ela continuou ligando, ele mentiu dizendo que levou Kamari para casa e que ela entrou sozinha. Segundo Jeremy, ele saiu da casa de Christy com Kamari pela primeira vez às 2h, por volta das 6h. Jeremy foi visto por câmeras saindo do seu endereço em Columbus, na rua Dozier. E ele estava indo em direção à casa abandonada na rua 15, onde ficou até cerca de 9h55 da manhã. Jeremy admitiu ter trocado os pneus do veículo para que não correspondessem aos deixados na cena do crime. Agora, quando a polícia pegou o celular de Jeremy, eles descobriram que, durante o tempo em que ele agrediu Kamari, ele fez 6 vídeos diferentes dos dois juntos. Isso resultou em uma acusação adicional contra ele por produção de pornografia infantil. Essas gravações em vídeo também resultaram na acusação desse desgraçado doente por abuso de cadáver, porque ele fez o que quis com Kamari mesmo depois que ela já estava morta e gravou tudo. Então, após a confissão de Jeremy, a mãe de Kamari, Christy, também foi presa. E ela foi acusada de assassinato durante o sequestro, assassinato durante o estupro, assassinato durante o ato de sodomia e tráfico humano em relação à morte da filha. Além disso, a prisão dela aconteceu após o funeral de Kamari, mas Christy não compareceu. O pai de Kamari, Corey Holland, fez uma declaração em nome dele e da família após a prisão de Christy e disse: "A dor que Christy causou ao arrancar Kamari de nossas vidas nunca vai acabar. Estamos felizes em ver que ela foi presa. Estamos um passo mais perto da justiça para Kamari. Esperamos que a justiça seja feita. Christy deveria receber a pena máxima possível. Ela é um monstro. Uma mãe de verdade protege e morreria por seus filhos. Christy é um monstro. Minha família e eu continuaremos lutando com a dor de perder nosso anjo Kamari." Pouco após ser preso, Jeremy Williams foi indiciado por novas acusações na cadeia. Desta vez, era por acusações de abuso sexual relacionadas a outra criança com menos de 6 anos de idade, sua enteada. Mais de 2 anos depois que Kamari Holland, de 5 anos, foi morta, em março de 2024, sua mãe, Christy Seipel, se declarou culpada da acusação de tráfico sexual de Kamari, o que retirou a acusação de assassinato contra ela. Isso me faz pensar: Christy estava presente quando Kamari morreu? Se não, por que foi acusada? Também de assassinato, mas com o acordo judicial, talvez nunca saibamos.
Ela foi condenada a 20 anos e concordou em testemunhar contra Jeremy no julgamento dele. Pouco depois, em abril de 2024, Jeremy também se declarou culpado das acusações. No entanto, segundo a lei do estado do Alabama, para receber a pena de morte, é necessário que haja um julgamento com júri. Ele havia feito uma declaração de culpa sem acordo prévio e nenhum acordo foi oferecido a ele. Durante o julgamento, Jeremy deixou claro que não queria defesa de seus advogados. Também durante o julgamento, o júri foi obrigado a assistir a 11 minutos inteiros de um vídeo que Jeremy havia gravado, em que forçava Kamari a fazer sexo oral nele. No vídeo, ele também a agredia com socos no rosto caso ela o mordesse. A enteada de Jeremy, que estava no faixa dos 20 e poucos anos na época, testemunhou como testemunha durante o julgamento. Ela relatou ao júri que Jeremy a estuprou e agrediu quando ela tinha 4 anos. Nunca contou a ninguém, nem à mãe, sobre o abuso. Isso só mudou quando uma investigadora entrou em contato com ela em dezembro de 2021, depois que Jeremy confessou. Também havia uma vítima de 9 anos que seria filha da prima de Jeremy e que iria testemunhar no julgamento. Ela falou sobre o que Jeremy tinha feito com ela no passado, dizendo que ele a machucou quando a levou para um hotel ou para a casa de outro familiar em várias ocasiões. A mãe da vítima também faria uma declaração na qual disse que não vai perdoar Jeremy até que as coisas que ele fez com Kamari e com sua filha sejam feitas com ele. E esse homem é um dos caras mais doentes que já ouvi falar, então ele mereceria cada segundo disso. Após 3 semanas de julgamento, o júri declarou Jeremy culpado por 4 acusações capitais. Uma pelo assassinato de uma criança com menos de 14 anos, uma porque a morte ocorreu durante um sequestro, outra porque aconteceu durante um estupro, e a última porque ocorreu durante um ato de sodomia. Ele posteriormente recebeu a pena de morte e agora está no corredor da morte na prisão estadual de Holman. Em outubro de 2024, Jeremy entrou com um recurso contra sua sentença. Mas boa sorte com isso, querido. O funeral do pequeno Kamari foi realizado em 22 de dezembro de 2021, na Casa Funerária Taylor, em Phoenix City. Ela foi então enterrada no Sunset Memorial Gardens, também em Phoenix, onde, após a cerimônia, a família de Kamari soltou pombas brancas no ar em sua memória. Em dezembro de 2024, o pai de Kamari, Corey Holland, convidou a comunidade para se reunir mais uma vez para celebrar, homenagear e lembrar da pequena Kamari. Ele também fez uma declaração na qual disse: "Perdi minha paz, um pedaço do meu coração, um pedaço da minha mente. O jeito que eu imaginava a vida foi tirado de mim e nunca mais será igual." Perder Kamari eu nem consigo colocar em palavras, isso praticamente me destruiu. Ele disse que, se pudesse falar com sua princesa, diria: "Kamari, o papai sente sua falta. Sinto falta de você acordando à noite, de você me chutando nas costas. Sinto falta de tudo em você, e só sei que o amor que tenho por você, e sempre terei por você, vou espalhar para seus irmãos e irmãs." Obrigada por ouvirem a história da Kamari hoje. O que aconteceu com essa garotinha é simplesmente horrível e de partir o coração. E pensar que foi a própria mãe dela quem a entregou para esse homem doente e nojento é simplesmente indescritível. O que você acha desse caso? Obrigada aos apoiadores de A Wicked World. Agora tem ainda mais de A Wicked World no Patreon, então confira em patreon.com/awickedworld ou use o aplicativo do Patreon. Você terá acesso a vídeos exclusivos todo mês e muito mais. Qualquer apoio realmente ajuda a garantir que as vítimas nunca sejam esquecidas e a destacar as falhas da sociedade associadas a cada caso. Você tem uma sugestão de história que gostaria que eu abordasse? Se tiver, me envie um e-mail para awickedworldtruecrime@gmail.com.